Olá meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores, eu sou o professor Tiago de Sá e será um prazer acompanhá-los nessa resolução de questão lá do Enem de 2022. Então, bora para a nossa questão. Bem, meus amigos, é o seguinte, nós temos um texto aqui, na Guindinha do Poço, do Manuel Oliveira Paiva, que eu convido você a dar um pause agora, já que você pausou, deve ter lido o texto, então assim eu espero, se não, fica aí a dica, pausa de novo, lê o texto, para a gente ir apenas para o enunciado e para as alternativas. No enunciado diz o seguinte, olha só. No trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela influência do pensamento. E aí, antes de ir para alternativas, vamos fazer um resgate aqui do que foi o naturalismo. O Manuel de Oliveira Paiva aqui, ele foi um autor realista / naturalista. Então, dentro do naturalismo, nós temos um romance de tese tentando provar algo com aquele romance, né? Uma ideia, uma situação, um comportamento social. Então, o Oliveira Paiva não foge dessa regra. Ele traz dentro do seu romance de tese, dentro dessa narrativa aqui, características científicas, que era muito próprio do naturalismo. A ideia da biologia, do biológico, do indivíduo como fruto, como resultado do meio que vive, a gente vê lá em outros autores do naturalismo. E o Manuel de Oliveira Paiva, cearense, participou de alguns movimentos literários aqui no Ceará. Então, dentro dessa perspectiva, o enunciado nos convida a refletir sobre isso, sobre a característica do movimento literário que ele está presente e que o seu texto, né, Dona Guindinha do Poço, apresenta. Porque o enunciado começa com o seguinte, ó, no trecho do romance naturalista, já nos situou na escola literária. E ele vem trazer o quê? As características, olha só. A forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento. Então ele quer, diante da narrativa apresentada para nós, com as características do naturalismo, que nós atestemos essa característica por meio das alternativas. Na alternativa A eu tenho o seguinte, olha só. Capitalista, marcado pela distribuição funcional do trabalho. Será que nós temos essa característica lá no naturalismo? Acredito que não, né? Então não faz parte desse conjunto de formas e efeitos que os textos naturalistas trazem para nós. Na alternativa B eu tenho o seguinte, liberal, buscando a igualdade entre pessoas escravizadas e livres. Era uma discussão social naquele período? Era, a gente vem lá do final do romantismo, com a escola, com a geração condoreira, já toda essa discussão sobre a escravidão, a abolição da escravidão. Então essa era uma discussão aí latente dentro da sociedade, mas não é o que o texto está marcando para nós. Na alternativa C, eu tenho aí científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico, extremamente alicerçado dentro das características naturalistas e dentro da marcação que é solicitada no texto para nós. Portanto, atenção nesse momento, a alternativa C é a alternativa correta. Reforço a leitura dessa alternativa, científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Se você marcou C, marcou muito bem. Na alternativa D e E, vamos lá, só dar uma desmistificada para ficar tudo claro, já que eu comentei A e B. Na D temos religioso, fundamentado na fé e na aceitação dos dogmas do cristianismo. Por uma questão social, nós sabemos que isso era muito latente dentro da sociedade, apesar de já ter perdido bastante a força. Porém, o texto não marca essa característica para nós. Na alternativa E, afetivo, manifesto na determinação de acolher familiares e no respeito mútuo. Se nós recordarmos aí dentro dos textos naturalistas, nós tínhamos a pouca representação dessa afetividade. Não era a prioridade dos escritores naturalistas, né? Então, a afetividade ficava bem em queda, a expressão dos sentimentos e etc. Então, é uma característica também do romance de tese. Dessa forma, alternativa C, alternativa correta. Em caso de dúvida, volta lá o texto para o começo. Se a dúvida persistir, aprofunde seus estudos. Forte abraço e até breve.